quem não estava na aula hoje, acabou a aula não sendo gravada, então eu estou gravando essa daqui para quem não esteve na sala online possa ver o que eu dei. Então, eu dei exercícios de fixação, né? Eu dei exercício de fixação, onde os alunos, então, interagiam comigo e eu fazia perguntas e eu dava dicas e as pessoas iam respondendo. Então, vou deixar só registrado aqui para vocês saberem e puderem estudar na casa de vocês também, tá? Então, quais são as características do barroco? Então, eu fiz, assim, tipo um resumo do que nós estudamos na aula passada, mas para vocês refrescarem na mente. Então, aí eu dei a dica, né? Contraste e feições. Então, quais eram as características do barroco? Gostavam muito de usar o claro e escuro, mostrar o sentimento, o drama das pessoas, né? Riqueza de detalhes, né? Que mais? Vamos ver nas outras, porque se eu falar tudo aí vai acabar respondendo as outras também. A riqueza de detalhes, que eu já falei. Aí na 2, quais são os principais temas do barroco? Então, a dica que eu dei para os alunos foi Bíblia e chorar. Praticamente, né, se eu desse qualquer outra dica, eu ia dar a resposta. Então, os principais temas do barroco era religiosidade, por isso que eu pus a Bíblia, e chorar seria cenas do cotidiano. Então, chorar, estar fazendo uma comida, conversando, entendeu? Cenas comuns do nosso dia a dia. Então, esses eram os temas, e aí eu dei exemplos aqui, depois que as pessoas respondiam, aí eu dei o exemplo aqui da religiosidade e da mulher fazendo comida, tal, então uma cena do nosso dia a dia. 3. Cada pintor tinha uma habilidade para representar suas pinturas. Qual era de Velázquez? Aí eu dei a dica. Nobreza comum, né, e feições. Então, ele gostava de desenhar figuras humanas, né? Então, do mesmo modo que ele desenhava a nobreza, reis e rainhas, princesas, ele também desenhava pessoas comuns, né? E as feições, então, ele mostrava o quê? O sentimento nessas imagens, tá? Então, aí quem não sabia responder, outro respondia, se não respondia certo, outro ajudava, eu dava outra dica, e assim a gente foi fazendo, tá? Depois eu mostrava para eles, aí, ó, então a imagem, né, no caso aqui são pessoas comuns, tá? E aí mostra as feições das pessoas, uns estão tristes, outros estão meio chateados. Depois a 4. O que você lembra da obra As Meninas? O que estava retratado na pintura? Então a dica foi nobreza comum, autorretrato, reflexo. Opa. Então, o que estava retratado na pintura foi uma das que eu fiquei bastante tempo falando sobre ela, né, explicando o que ele quis pintar. Então, a dica da nobreza foi o que eu falei agora na anterior. Ele gostava de desenhar reis, rainhas, pessoas nobres, né, a princesa Marguerita, que está desenhada nas Meninas. O autorretrato, ele mesmo se autorretratou na imagem. Lembra que ele estava de pé, pintando num quadro? E aí esse quadro, o reflexo que fala lá, é o seguinte, que esse quadro aqui refletiu no espelho. E aí, então, apareceu o que ele estava pintando na tela. Então, foi tipo como se ele estivesse dando uma dica. Ele queria mostrar o que ele estava pintando. Então, a única maneira que ele achou para isso é colocar esse espelho aqui no fundo, tá? Como eram as pinturas de Caravaggio? O que gostava de retratar? Qual a técnica que ele usava? Então, dica: camponeses, feições, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, técnica, né? Então, como eram as pinturas de Caravaggio? Ele gostava de desenhar pessoas que gostava de retratar, né? Pessoas comuns, então, camponeses, né? Qual era a técnica que ele usava? Ele usava a técnica do claro e escuro, né? A riqueza de detalhes e as feições eram os sentimentos. Então ele mostrava no rosto se a pessoa estava muito chateada ou não. Então
é, ele não ficava assim, por exemplo, desenhando somente que nem naquela obra que somos a Virgem Maria morreu e os apóstolos que tinham que estar do lado da Virgem Maria não. Então ele desenhou camponeses descalços, outros descabelados em volta dela. Então ele gostava de desenhar, mostrar as pessoas comuns, tá? Ó, a riqueza de detalhes aqui, né, que ele gostava, o claro e o escuro, né, as feições, os sentimentos, e sempre onde estava mais claro era o que era mais importante na tela para ele. Aí o que ele escurecia, o que não era tão importante assim, tá? Qual o tema e a técnica usada pelo pintor Tintoretto? Então, uma dica: Bíblia, demora para secar, e primeiro, segundo e terceiro plano. Então, qual o tema? O tema era, se a Bíblia é religiosidade, certo? E a técnica que ele gostava de usar. Demora para secar. Qual é a tinta que demora para secar? A tinta a óleo, né? E qual é a técnica que ele gostava de usar? Outra técnica, primeiro e segundo plano. Quando a gente pensa em primeiro e segundo plano, primeiro plano é aquilo que está na nossa frente, segundo que está um pouco mais para trás, e terceiro que está lá no fundo. Então dá essa proporção, esse sentimento de profundidade, né? Na tela, não é uma coisa chapada. Então, como é que chama essa técnica? Teve aluno que falou tridimensional. É tridimensional, mas o nome da técnica, então o nome da técnica é perspectiva e feições, né? Que ele também gostava de mostrar o drama sombrio que tinha nas imagens. Então, que nem aqui, ó, tá vendo a perspectiva? Se fosse chapado, a gente não ia ter essa sensação que parece que você está andando pela imagem. Você vê lá no fundo. O primeiro plano seria o quê? Este homem em pé, essa mulher aqui em pé também. Segundo plano seria esse homem ajoelhado, esse outro aqui no pé dessa mulher. E o terceiro plano seria esse homem aqui no fundo, né? Então, esse primeiro, segundo, terceiro plano é que dá a nossa sensação de perspectiva, de profundidade, por causa também desses arcos aqui, a gente consegue ver isso claramente. 7. Vermeer, o artista que capturou momentos que só uma máquina fotográfica conseguiria. Como? Dica: cenas do dia a dia. Bom, esse pintor ele gostava de desenhar o quê? Mulheres, né, principalmente, né, as mulheres, e a riqueza de detalhes dele era uma coisa impressionante. Então, o que só uma máquina fotográfica conseguiria é que naquela época os pintores, ele, né, o Vermeer, teve essa ideia que os outros não tiveram e por isso que ele se destacou. Por exemplo, o que eu disse aqui, cenas do cotidiano, seria o quê? O detalhe do brilho desse brinco. Então, coisas que, vamos dizer, uma máquina fotográfica, de repente, conseguiria captar essa imagem no momento, essa água aqui caindo pela jarra. Então, uma máquina fotográfica conseguiria esse detalhe da água caindo, mas ele conseguiu retratar isso para a época dele. Então, foi, assim, revolucionário, tá? E é isso aí, gente. Foi praticamente um exercício que eu dei, o pessoal participou bastante, uns erraram, mas acertaram outras coisas, enfim. Foi legal porque deu para perceber que o pessoal entendeu, tá? Então, por hoje é isso e tenham um bom dia.